Bom, já conectei ali. Agora vocês pedem para participar, é isso? Podem pedir então. Legal. O Bob vai aparecer junto no vídeo, né? Carol também vai entrar, né? Aí, a Carol já deu certo, legal. Legal ver o pessoal entrando, Fernando. Saudades de você, cara. A Vanessa, bom dia, acordou cedo, né? Fernando, eu já solicitei, você tem que autorizar eu entrando. Deixa eu ver, não apareceu aqui ainda, Bob. Me escutam bem? Ok. Uma coisa, Fernando, eu estava aí, o áudio do Teams. Você está ouvindo também, Carol? Dá um minutinho todos, tá? Fica duplicado. Tá duplicado. O que vocês falam aqui no Teams aparece aqui no Instagram. Era essa a pergunta? Dá uma confundida, né? Ah, entendi o que vocês estão falando. Olá, bom dia aí, quem está entrando, né? Legal, ver o pessoal, Will. Isso aí. Cecília Tamantini, welcome, Cecília. Que bom que você está aí, vai ser um bate-papo legal aí, né? Fernando e Bob, vocês me escutam bem? Sim, sim. Legal. Ok. Ramon entrou lá da Inglaterra, né, Ramon? Bem-vindo. Legal. Isso é um projeto nosso aqui da empresa. Vai ser bem legal se você puder ter uns minutinhos aí para poder escutar. Legal, muito bem. Bom, gente, então assim, deixa eu ir falando um pouquinho. Esse é um projeto nosso, um esforço de grupos de funcionários da American Airlines. A American é uma empresa inclusiva, com preocupação com a responsabilidade social, de influenciar não só o nosso mercado, mas também a nossa comunidade, a nossa sociedade. E aí nós temos um esforço dos funcionários, tá? Que é o que a gente chama de EBRD grupos, que são os grupos de funcionários aí trabalhando em várias frentes.
esse esforço tem o motivo dessa manhã é falar um pouco sobre a questão da pandemia e a questão dos efeitos da pandemia que aconteceu conosco. Bom, obrigado aos amigos que estão entrando, lógico que vai servir para todo mundo, mas vocês vão perceber que os nossos temas estão meio ligados à nossa rotina diária, né, da aviação. Então se prepare para uma viagem bem legal, bem especial. E para isso nós temos aqui gente bem legal aí. Nós temos o Fernando, né, Fernando? Fernando, bom dia. Muito obrigado pela sua participação voluntária, pelo seu esforço, viu? Acho que faz toda a diferença e com certeza as pessoas vão ficar impactadas aí com a sua apresentação, com o seu depoimento. Então, o Fernando, ele é psicólogo e vai nos ajudar aí nessa viagem, né? Para que a gente consiga cumprir as rotas todas e o plano de voo e ter um voo seguro e aterrissar bem. E eu vou depois pedir para o Fernando falar um pouquinho sobre ele, mas eu quero antes apresentar a Carol. Carol, bom dia, Carol. Bom dia. Tudo Carol, bem, Bob? Tudo bom? A Carol também é funcionária da American, né? Ela trabalha no departamento de vendas na nossa sede aqui em São Paulo. E depois eu vou pedir para a Carol falar um pouquinho. Bom, quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Carlos Roberto, mas depois da minha entrada no aeroporto, meu nome virou Bob. Eu sou o Bob Novaes, estou há 27 anos na América. Você viu, então, que eu comecei pouco, né? Devo ter começado com 5 anos lá, né? Porque eu estou com 27. Então, é um prazer estar na América esse tempo inteiro. Uma empresa maravilhosa e a gente construiu relacionamentos maravilhosos. É uma grande família. Eu trabalho no departamento de operações e voos nesse momento, porque já trabalhei em muitos outros e foi uma grande oportunidade de crescimento profissional e pessoal também. Pedi para a Carol falar um pouquinho sobre ela e aí eu vou passar a bola para o Fernando, vai falar um pouquinho sobre ele e pode começar a sua apresentação. Pode ser, Carol? Pode sim. Eu só não sei se eu olho para o Instagram ou se eu olho para o Teams, tá? Mas todo mundo me enxerga, tá? Tudo certo. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu trabalho no departamento comercial, sou do time de vendas da American Airlines. Estou no time de vendas há 3 anos e fiquei 4 anos em reserva no call center. Faço parte também do Christian BRG, né, que é um dos grupos que a American promove de inclusão e diversidade. Então, esse grupo é de cristãos, não é de uma denominação específica, uma igreja específica, nada assim. É aquele que pega o ensinamento de Cristo, basicamente, né? E assim como o Christian, a gente tem também outros grupos, né? O Latin Diversity, tem também um grupo que é só de mulheres, mulheres profissionais na aviação, né? E é muito legal esse espaço que a American dá pra gente para falar um pouquinho, né, das nossas crenças, as coisas que a gente tem, juntar também esses grupos, falar do Pride também, que é o grupo LGBTQ, né, representado, o líder é o Bruno Gonçalves, para quem conhece, e a gente tem juntado forças aí, a gente tem juntado todos os grupos para fazer ações sociais, ações solidárias, para fazer esse evento que vocês estão assistindo agora. Tem sido bem legal, a gente espera que vocês aproveitem bastante aí. Fernando. Que legal, Carol. Agora é com você, Fernando. Vamos lá, então. A tela está por aí. Se ela puder compartilhar com o pessoal do Teams. Bom, eu preciso primeiro agradecer vocês pelo convite, né, pela confiança. Foi um trabalho bastante cuidadoso, que a gente trabalhou com muito carinho para que a gente pudesse chegar até aqui, né? Um convite que eu fiquei muito honrado em tê-lo, né? Em poder tentar, de alguma maneira, contribuir, não só com o pessoal da American Airlines, mas com todo mundo, né? Por isso que é uma live aberta, para que a gente consiga ter minimamente um impacto social, que a gente consiga ampliar
isso tudo, ampliar essa reflexão, trazer as pessoas para dentro desse universo que a gente está vivendo dentro de uma maneira mais clara, fazendo isso de uma forma mais objetiva, sem que a gente fuja um pouco, sem que a gente enfeite o que não precisa enfeitar, que a gente consiga viver aquilo que a gente chama de vida real, não a vida ideal. Então, a gente precisa aceitar as coisas tal qual elas acontecem. Muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria, mas é necessário que tenhamos aí um pouco de... Eu acho que no nosso caso, Bob, eu e você somos os mais jovens aqui, né? Mas a gente tem um pouco de maturidade também aí, que a vida adulta nos cobra, né? Então, com isso, a gente preparou aí uma apresentação, uma discussão, da qual eu convido todos vocês a participar de uma maneira horizontal, sem que se preocupem em momento para enviar perguntas, participar, porque estão todos convidados para participar no momento em que sentirem que precisam fazer isso. Então, obrigado pela presença de todo mundo e vamos começar essa nossa viagem, né? E essa viagem, ela é a viagem da vida. É a viagem que desde quando nascemos, nós fomos convidados a participar dela. Então, que sejam todos bem-vindos a bordo e vamos participar disso. Eu brinquei na apresentação que está aparecendo no Teams, com algumas falas da aviação, para deixar o pessoal mais à vontade, e esse voo é o voo chamado presente, e tem como destino o futuro. Então é importante deixar claro já, a gente conseguir frisar que a preocupação nossa é com agora. Não adianta nós ficarmos olhando para trás, não adianta ficarmos nos lamentando, não no sentido de relativizar as coisas. Eu vou explicar, deixar tudo muito bem claro para que a gente consiga contextualizar isso melhor. Mas é importante saber aonde nós vamos chegar, aonde nós queremos chegar e como que nós vamos fazer isso. Então, acontece que nesse momento nós estamos sofrendo no presente, nós estamos lamentando o passado, nós estamos temendo o futuro. Muita coisa mudou? Sim, muita coisa mudou. Mas a nossa temporalidade, o nosso espaço no tempo, continua sendo o mesmo. Só que nunca na nossa vida foi tão claro, foi tão evidente o quanto o futuro é incerto. Nós nunca tivemos isso tão claro. Só que sempre foi assim, o futuro sempre foi incerto. Só que vivíamos em uma era, vivíamos em um momento de uma falsa certeza que tínhamos o controle de tudo, que tínhamos o controle do tempo, que tínhamos o controle das circunstâncias. E, na verdade, isso ficou muito claro. Então, faz com que fiquemos perdidos nesse tempo. Fiquemos perdidos nesse tempo chamado presente, aqui, no agora. Então, dentro disso, a gente começa a tentar nos situarmos na situação, nos situarmos aqui, no hoje, nas circunstâncias das quais estamos vivenciando. Pérola, pode passar, por favor. Essas informações que já foram dadas, elas nos obrigam a decolar, né? A pegar o nosso voo e partir em direção a alguma coisa, a algum lugar. E eu quero ser muito direto com vocês, para que a gente consiga discutir, para que a gente consiga contextualizar de alguma maneira. Então, sem teorizar, sem ir muito distante, para que todos consigam participar da melhor maneira. E o que eu quero dizer com isso? Nunca vivemos uma era com tanta informação. Nós temos informação a todos os momentos. Em todas as formas a gente consegue informação. São as redes sociais, são os grupos de WhatsApp, televisão, enfim. O excesso, será que realmente esse excesso de informação nos informa, nos orienta?
nos coloca de fato diante daquilo que precisamos saber ou nos confunde mais ainda? Será que a gente é capaz de conseguir fazer um bom aproveitamento de todas essas informações? Ao que tudo indica, não. Ao passo que tivemos mais informações, já começaram as fake news, os que gostam de fake news, os que compartilham fake news, enfim. Isso é só um dos exemplos. Mas como eu sempre digo, até a água em excesso faz mal. Então, por que informação não faria? Por mais qualidade que ela possa ter. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a qualidade das informações, o quanto utilizamos delas e se realmente elas se fazem necessário. Não adianta lermos livros e informações e tudo se a gente não for capaz de aplicar isso no nosso dia a dia. Então é necessário que a gente tenha um filtro sobre aquilo que a gente, sobre a fonte da qual nós nos orientamos. E decolando nisso tudo, e decolando nessa viagem, principalmente se a gente vai pegar essa parcela de tempo da qual a pandemia nos colocou, o primeiro momento que nós fomos surpreendidos, né? Vamos pular as etapas de era uma vez lá em Wuhan, na China, quando começou o coronavírus. Vamos pular essa etapa. Vamos pegar a parte que começou a nos afetar diretamente aqui, que foi quando falaram de isolamento social. Foi quando nos obrigaram a ficar dentro de casa. Em paralelo a isso, vieram diversos conceitos. A solidão, o isolamento, a solitude, enfim, tentando romantizar uma situação. E aqui eu abro um parênteses que eu acho que ele é muito pertinente para que a gente consiga refletir um pouco. A forma que certos conceitos são utilizados, a maneira que esses conceitos são aplicados no nosso dia a dia. Falaram-se em isolamento, como eu disse, aí contextualizaram com solidão, tentaram romantizar com solitude, enfim. Tentam justificar alguma coisa com sinônimos, tentam deixar uma situação um pouco mais bonita de ser entendida. E muitas vezes, isso cabe dentro da capacidade de cada um de interpretar as coisas, essa interpretação é feita de modo equivocado e faz com que as pessoas se percam na realidade dos fatos. Então, por isso que eu trago dentro de uma maneira bem objetiva, bem clara, para que a gente encare os fatos tal qual eles acontecem. Então, isolamento, solidão, solitude, são tudo a mesma coisa. São tudo sinônimos. Não adianta a gente tentar distorcer isso tudo. E isso tudo soa um tanto quanto pessimista, mas na verdade não. E é muito mais fácil, por exemplo, principalmente nas redes sociais, que hoje em dia tem muita gente, mas muita gente, falando sobre todos os assuntos e deixando a vida bonita e deixando as circunstâncias fáceis de serem vividas, mas na verdade estão relativizando a vida. Na verdade estão tornando-a uma vida que na verdade não existe. Só que é muito mais fácil a gente acreditar em um discurso que torna as coisas bonitas, que torna as coisas mais fáceis, do que a gente encarar a realidade tal qual ela acontece. Porque soa como otimista. Um discurso que nos coloca a vida tal qual ela é, parece pessimista. Então, é mais fácil, muito mais fácil a gente acreditar num discurso bonito. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter uma capacidade de interpretar os conceitos, mas nem que seja necessário pegar o dicionário para ver o que ele significa e aplicar aquilo na nossa vida de uma maneira clara. Porque a gente fala em isolamento, falamos em isolamento, mas como? Que isolamento? Foi cada pessoa para uma caverna? Foi cada pessoa para uma casa? Não. Reuniram as pessoas dentro de casa, estão todas juntas. Solidão? Mas tem famílias com 3, 4, 5, 10 pessoas. Por que solidão? Então aí a gente percebe que a solidão é um conceito que se aplica na subjetividade de cada um. Não é a falta do outro,
mas é a falta de si mesmo. Como que a gente consegue alimentar isso? Como que a gente consegue resolver isso? Eu estou dentro de casa com 5 pessoas e me sinto sozinho. Enquanto tem pessoas que ficam sozinhas e se sentem completas. Então, será que é a falta do outro ou é a falta de si? Então, a gente precisa pegar esses conceitos e realmente saber aplicá-los na nossa vida, para que a gente realmente aprenda o significado e a aplicação daquilo no nosso dia a dia. E cada dia mais a gente percebe, embora sejamos seres de relações, e isso desde Sócrates sabemos, e isso passamos por todos os literários, filósofos, estudiosos que vêm confirmar isso e realmente somos, nós precisamos de nós também. Nós precisamos, acima de tudo, de nós, para que a gente possa construir relações saudáveis, para que possamos viver, nos integrar na sociedade como um todo, cumprindo os papéis que nos cabem. Não fazendo aquilo que querem que façamos, não fazendo aquilo que dizem ser certo. A gente partindo de um senso moral, de um senso ético, existem diversas coisas que dizem ser certas no nosso cotidiano que a gente não acha aquilo correto. E por que temos que fazer? Então, esse quase que um inconsciente coletivo que permeia o nosso cotidiano precisa ser melhor compreendido por nós. E quem consegue essa compreensão é cada um dentro da sua própria capacidade de interpretar a vida. A gente pode conversar, a gente pode pegar uma opinião, seja em uma live, seja aonde for, a gente pode fazer isso, sem sombra de dúvida. Mas é a aplicação disso que a gente dá na nossa vida que é o mais importante. É o quanto a gente compreendeu daquilo por nós mesmos. Pela nossa capacidade de compreender. Então, tendo em vista que tudo começou, esse isolamento começou, e já começa distorcido dentro de uma capacidade de interpretar as coisas, com certeza o desenrolar dessa viagem vai haver turbulências. Então a gente precisa ter essa capacidade interpretativa bem clara. Estando isolado, estando dentro de casa, cumprindo todas as orientações dos órgãos sanitários, o que nos resta? O que nos restou? Ansiedade. O que permeou os nossos dias? Medo. Isso tudo nos visitou. Isso tudo nos visitou. Então, aí existe aquele conceito, aquela preocupação técnica, né? De quem vem primeiro. O medo chega primeiro, a ansiedade vem primeiro, o medo me trouxe ansiedade, a ansiedade me trouxe medo. Enfim, pouco importa, cada pessoa vai funcionar de uma maneira diferente. Então a gente não precisa perseguir certos conceitos para que a gente não se perca nisso tudo. A questão é, uma vez que o medo foi instalado, um medo autêntico, um medo real, ele nos trouxe preocupações verdadeiras. Preocupações com nós, com a nossa saúde, preocupações com a nossa família, preocupações com os nossos amigos. Trouxe também a questão econômica. Eu vou perder o meu emprego. Como que isso tudo pode ser resolvido? Como que isso tudo vai ser aplicado na nossa vida? Aí a questão que mais visitou, principalmente as pessoas dentro das empresas, foi o home office. Bom, por enquanto eu acredito que eu não vou perder meu emprego, mas o meu emprego invadiu a minha casa. O meu emprego está dentro do meu quarto. Eu estou trabalhando na minha cozinha. Eu estou trabalhando do meu quarto. O meu chefe está numa reunião comigo enquanto a minha mãe está fazendo comida, enquanto os meus filhos choram. E tudo isso acontecendo a todo momento, todos os dias. Então, como eu sempre dizia, a gente tinha
enquanto psicólogo, enquanto clínico, a gente tinha um cuidado de trabalhar com as pessoas, a necessidade da gente saber separar os nossos papéis, da gente conseguir dividir bem a nossa vida em um aspecto do nosso cotidiano. Não leve trabalho para casa, procure não levar essas preocupações. Mas como que eu faço isso agora? Porque muitas pessoas viviam do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E se agora se o trabalho é dentro de casa? Eu vivo da casa para casa, da casa para casa, ou do trabalho para o trabalho, do trabalho para o trabalho? Porque virou tudo uma coisa só. Como que eu divido isso? Como que eu separo isso? Por outro lado, tiveram aquelas pessoas também que hoje dizem, nossa, que saudade de fazer alguma coisa, mas quando tinha esse tempo não se fazia. Então a gente vai chegar nesse ponto. Então primeiro a gente tem essa invasão da nossa subjetividade, da nossa intimidade. Então a necessidade dessa adaptação, tudo isso gera medo, tudo isso gera ansiedade. E tudo isso exige de nós uma adaptação muito grande. Pode passar, Thelma, por favor. Fernando, posso fazer posso interagir um pouquinho? Claro. Já tem uma interação aqui. Eu acho bem legal o que você falou. Você trouxe fez uma linha do tempo aí, onde a gente chegou e a gente acabamos chegando aí no home office. E aí, quando a gente sai para a rua, a gente põe a máscara, não é? E tem uma pergunta aqui, não sei se é o momento para você responder, mas eu quero lançar a pergunta. As máscaras, elas vieram esconder ou revelar alguma coisa? Pois é, Bob. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão que tudo que foi inserido, que tudo que foi incluído na nossa vida, que por mais que... E o isolamento? Será que ele realmente nos isolou ou nos revelou? Será que o isolamento não nos isolou da sociedade, mas nos revelou para nós mesmos? Não fez com que conhecêssemos lados nossos que ainda não conhecíamos? Tal qual as máscaras, basta a gente olhar no nosso dia a dia, a gente continua trabalhando, então a gente sai às ruas, a gente vê as pessoas, vocês dentro do aeroporto vendo pessoas a todos os momentos. Então, observe os comportamentos das pessoas. Vejam essa questão de tentar se esconder, de ter vamos dizer assim, como que eu posso expressar para vocês, de conseguir não estar tão revelado diante da máscara, como que se ela escondesse, maquiasse, mascarasse mesmo a personalidade daquela pessoa. Então, muitas situações pequenas do cotidiano a gente percebe que as máscaras demonstraram em aspectos de comportamento, de gentileza, de cuidado, de atenção um com o outro. É como que se eu pusesse a máscara e não fosse a máscara para tapar os meus olhos, a minha boca e meu nariz, mas os meus olhos, como que se eu não visse o outro. Então, todos esses contextos que vieram para nos proteger em um contexto social, ele nos revela em um contexto pessoal. Nos revela para a sociedade enquanto estamos convivendo com ela e também nos revela para nós mesmos enquanto estamos nesse aspecto do coletivo ali dentro de casa. Ou não, para quem mora sozinho, mas que teve que conviver com a sua própria presença a todo momento. Então, com relação a isso, Bob, fica essa reflexão. Será que elas estão escondendo ou estão revelando? Será que o isolamento realmente me isola ou me revela? Uau. São pontos que a gente precisa, são conceitos que a gente precisa refletir, assim como eu disse no início. Será que eu estou compreendendo muito bem esses conceitos? Enfim. Mas continuando, sempre que tiver, pode interferir que a gente dá sequência, tá bom? Fica tranquilo. Um outro ponto muito importante com relação à própria pandemia em si é o aspecto do tempo. Então, como que a gente
consegue entender isso tudo? Como que a gente consegue... Peraí que caiu aqui no Teams, só um instantinho. Eu ia te interromper agora para falar que o pessoal do Teams não está te escutando. Parece Tá, que só um congelou instantinho, aqui, então. Fernando. Uhum. Enquanto o Fernando tenta conectar, Nancy chegou aí, né? O pessoal está entrando, mais gente entrando. Legal. Sei que entrou agora, o nosso tema aí é a nossa saúde aí, né? No tempo de pandemia, né? Então, você fique à vontade aí de participar, ouvir, interagir conosco, o Fernando. Você que entrou agora, o Fernando é um psicólogo clínico, né? Fernando, ele está aqui para nos ajudar voluntariamente. Então, fique à vontade. Acho que já voltou o Fernando aí, né? Como é que tá aí no Teams? Ok? Perfeito. Só falar, gente, nós estamos transmitindo simultaneamente por 2 plataformas. Então, por favor, nos perdoem aí, para que a gente possa alcançar mais gente aí. Então, esse esforço de transmitir nas 2 plataformas pode ser que cause alguma turbulência no processo. Fiquem à vontade de Está mandar ótimo. comentário, tanto pelo Instagram quanto pelo pessoal que está no Teams, aqui no chat. Legal. Mas vamos continuar. Sim, Carol. Todos que tiverem perguntas, vamos participando, vamos interagindo, que isso é um bate-papo entre nós todos. Eis aí uma questão que influencia a nossa vida de um modo muito duro, vamos dizer assim, que é a questão do tempo. A gente vive reclamando que não tem tempo para fazer as coisas. Vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem? E aí, pessoal do Instagram? Tá ok? Parece que o Teams parece que está picotando um pouco aí, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tá tudo ok, internet. Sim, está ok o áudio. Ok, então vamos lá. Tá ótimo. Uma questão que sempre nos visita a todo momento, e vocês podem reparar no dia a dia de vocês, é a justificativa do tempo. Bom, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, eu não tenho tempo. Por que você não fez isso? Por que você não estuda? Por que você não faz? Enfim, não faz uma atividade física. Tudo é a questão do tempo. E desde Sêneca, ele já alertava de que, na verdade, a gente tem um tempo suficiente. A nossa vida é composta, essa viagem é composta de um tempo suficiente para que façamos boas coisas. Só que a gente desperdiça muito o nosso tempo. A gente não é capaz de aproveitar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, até pensando em aspecto da pandemia, o quanto de ansiedade não nos gera se pensarmos no pós-pandemia. O que virá? Porque já estamos há mais de um ano nisso tudo e saudosos ainda do pré-pandemia. Saudosos daquele tempo. No início falávamos sobre a questão do normal, novo normal, quando vai voltar ao normal, enfim, mais conceitos para confundir as pessoas. Então, por muito tempo ficamos saudosos disso tudo. E em ficar saudosos, ao invés de chegarmos aqui e conseguirmos desenrolar a nossa vida, o que acontece? Ficamos ansiosos com o pós-pandemia. Então, de uma maneira que a gente perde tempo deixando de aproveitar a nossa vida. Então, dentro desse contexto entre o pré e o pós, que ainda não chegou, existe aqui e agora que a gente está vivendo. E o que isso nos proporciona? O que isso nos permite fazer? Realmente aproveitar esse tempo. Realmente conhecer esse eu que foi descoberto pelo isolamento. É realmente reconhecer essas máscaras das quais nós colocamos todos os dias para sair de casa. Mas não diante de mim apenas, diante do outro também. Porque
que nós ainda estamos nos construindo nas relações. Isso é muito importante que a gente faça. Então, que a gente saiba aproveitar esse tempo. Só vamos conseguir, dentro daquilo que nos cabe, no nosso cotidiano hoje, aproveitar, ter um pós-pandemia, vamos dizer assim, dentro daquilo que nos cabe, eu reitero, mais palpável, se soubermos aproveitar agora, se soubermos aproveitar o nosso tempo hoje. Então, como eu havia falado anteriormente, existem tantas pessoas que estão saudosas, dizendo que saudade de dar um abraço em tal pessoa, que saudade de fazer tal coisa. Tinha-se tempo para fazer isso e não faziam, deixavam para depois. Quantas oportunidades que não foram perdidas, quantas circunstâncias que não passaram e ficaram perdidas no tempo. E que hoje muita gente lamenta por não ter feito. Hoje muita gente sente por não poder ir dar um abraço na avó, nos pais, nos amigos. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Era eu, já resolvi. Ah, ok. Então, quanto tempo não foi desperdiçado dentro disso tudo? Então, uma maneira que a gente pode realmente ter um pós-pandemia quando isso vir a acontecer, mas até que não aconteça, para que a gente tenha um dia a dia um pouco mais dentro do nosso controle, a gente precisa aproveitar esse hoje, a gente precisa aproveitar agora. Sabe aquelas questões que ficam nos perturbando, um mal-entendido com um colega, alguma coisa que queria ter dito para alguém que gosta e não o fez, pequenas coisas, pequenos gestos, algo que gostaria de ter comido, um lugar que gostaria de ter ido e é possível ir ainda, dentro das normas de segurança, por que não fazemos? Quanto tempo mais vai passar? Quanto tempo mais vamos desperdiçar até que a gente chegue no nosso destino? Então vamos pensar aí, se estivermos realmente em um voo, eu acredito que o piloto não pode ficar visitando pontos fora do destino, senão o combustível vai acabar. Então o mesmo acontece com a gente, o mesmo acontece com a nossa vida. Quanto tempo mais nós vamos perder? Há mais de um ano que vivemos isso. Se tivéssemos condições lá atrás de já compreender bem todos esses conceitos, de conseguir aplicá-los na nossa vida, só um exemplo muito materialista, e eu detesto isso, coloco até essa opinião pessoal. Poderíamos ter aprendido quase que um outro idioma. Estaríamos mais preparados, né, no pós-pandemia. Só que isso não está perdido. Esse tempo ainda não passou. Ele está aqui. Ele está aqui, nos visitando hoje, dentro dessa viagem. Então é muito importante que saibamos aproveitar. É só ele que vai acalentar o nosso pós-pandemia, é só ele que vai nos tranquilizar, é a boa aplicação do tempo no nosso dia a dia. Fernando, eu posso interferir? Tenho uma interação aqui, acho bem interessante. Nós estamos falando sobre o tempo, e o Sêneca diz que a gente tem muito tempo, né? Ele fala que a vida, segundo a visão dele, que nós não dispomos de pouco tempo, quer dizer que nós dispomos de muito tempo. E a gente hoje, se vive 80 anos, 90 anos, nós achamos que ainda é pouco. Nós queremos viver mais, porque a gente acha que tem pouco tempo. Ele diz que a gente não é que tem pouco tempo, a gente desperdiça muito. E com essa restrição que a gente teve de mobilidade, de tempo, de tudo, será que essa mobilidade, essa restrição
vai nos fazer enxergar a vida mais positivamente ou mais negativamente? Será que vai nos fazer valorizar mais os relacionamentos interpessoais ou não? Ou será que a gente colocou valor em tudo aquilo que não tinha realmente valor efetivo? Então, essa é a pergunta que apareceu aqui para a gente. Ok. Vamos lá. Eu acho que eu temo, na verdade, Bob. Aí eu tenho um certo temor, uma certa preocupação com relação a isso. Por quê? Eu temo que essa pandemia termine e as pessoas festejem. Eu temo que tenha churrascos, que tenha festas, no sentido de comemorar isso tudo e relativizar e esquecer tudo que passamos. E se isso vir a acontecer, respondendo a sua pergunta, não aprendemos. E ainda que a gente também não pode relativizar em um aspecto do todo, se pensarmos no todo, eu acredito muito no poder de cada um, no quanto isso tudo pode modificar na sua vida, no quão melhor você se tornou depois disso tudo, no quanto você foi capaz de aplicar esses conceitos no seu cotidiano, na sua vida, na sua viagem. Quanto mais você soube utilizar bem esse seu combustível para que você chegue no destino que você quer chegar. Então, eu acredito que vamos ver os dois lados. Aqueles que realmente aprenderam alguma coisa, modificaram, lapidaram o seu eu, e aqueles que simplesmente passaram por isso e nem viu. Sabe quando você está dentro de uma viagem, passa por uma paisagem, pergunta, você viu? Não vi. Passou e não viu e não vai voltar mais por lá. E mais uma vez o tempo foi desperdiçado. Então, o tempo ele é o mesmo. Dentro de circunstâncias boas ou ruins, ele passa da mesma maneira. Como que a gente age dentro disso? É pessoal. Pérola, pode... Desculpa, gente, desculpa, Fernando. Só queria saber se o pessoal do Teams está me escutando. Eu sei que o Instagram está funcionando ok. Teams também me escuta. Escuta. Cabecinhas assim. Só aproveitando um comentário que acho que caberia aqui da Fabiana, a questão do outro, né? Nessa pandemia, o outro passou a tornar-se uma ameaça, né? Foi difícil para as pessoas lidarem com isso, porque o outro passou a ser o possível transmissor do vírus. Como você vê isso, né? Parece que aquele amor das pessoas se esfriou, né? Você vê as pessoas mal se olhando na rua, né? Com a máscara, já tá com a máscara ainda, né? O olho, que é a única coisa que fica de fora, você vê que as pessoas nem se olham direito, virou um com medo do outro, né? Pouca empatia. Eu achei interessante isso que a Fabi colocou. O que você comentaria assim, sobre isso? Muito interessante, muito pertinente a reflexão. Mas é interessante a gente pensar que para o outro somos nós, né? Então nós também somos o outro. Então, da mesma maneira que demonstramos ter esse medo, ele também tem medo de nós. E é dentro essa preocupação real, e não chega nem a ser uma preocupação, mas um cuidado que nos foi imposto para que tenhamos, é algo que a gente realmente pode mudar e perceber no nosso dia a dia. Quanto mais sensíveis podemos ficar com relação a isso? A máscara, ela nos protege, o distanciamento social, ele é necessário, mas ainda assim podemos nos comunicar com os olhos, podemos nos comunicar com um tom de voz adequado, podemos ajudar aqueles que precisam de nós de outras maneiras, de outras formas. Não necessariamente dessa forma acalorada que sempre fizemos, seja um aperto de mão, um abraço, ou qualquer coisa nesse sentido. É importante a gente perceber que, embora sejamos seres de relações, não é necessariamente relações de corpos a todo momento, mas relação de ações, de intenções, de boas intenções.
E assim a gente está falando de um aspecto de virtude de ser humano. Quão bom é essa pessoa em um contexto social? Quão bom é essa pessoa dentro do seu seio familiar? São as suas intenções, as suas ações do dia a dia que vai nortear, que vai dizer o quanto realmente a gente precisa desse cuidado com o outro, sem esquecer que também somos o outro. Então, isso precisa ficar muito claro para a gente. Que o outro que mais me preocupa não é o outro ser, não é vocês. O outro que me preocupa sou eu. Porque eu afirmo que não somos tal qual acreditamos que somos. Então é esse eu que eu não conheço que ele me preocupa. É esse outro que habita comigo, que é o meu eu real, não o meu eu ideal, que é o meu eu que está no meu dia a dia, que dorme e acorda comigo a todos os momentos, que me preocupa. Não é o outro, não é o meu vizinho. De certa forma, o meu vizinho, os meus colegas, eles estão com as variáveis controladas, por assim dizer, porque basta eu manter o isolamento. O isolamento necessário, o distanciamento necessário, mas as ações humanas ainda podem permear essas relações. Dentro desse aspecto que a gente está conversando, eu acredito que um ponto muito importante, que também vai nos ajudar a realmente aproveitar esse tempo, vai nos ajudar a melhorar essa relação com o eu. Oh, perdão que eu chutei o tripé aqui. Ô, Se Fernando, fosse uma reunião presencial, eu teria chutado o pé do chefe, ele não poderia gostar disso. Então, Fernando, deixa eu perguntar, tem uma pergunta aqui interessante sobre esse aspecto que você falou do eu tal, e o próximo. Qual o primeiro passo que devemos ter ou tomar, né, para lidar com alguém querido que está demonstrando algum sinal de depressão? legal, bom. O cuidado com... Peraí que eu acho que eu desliguei aqui. O cuidado com a família, com os colegas, o cuidado com o outro, você diz, né? Isso, é só um adendo aqui, a pergunta da Eliane Costa aqui, tá? Só para dar o crédito. Ok. Muito interessante. Quando algo não está bem em uma viagem, o que a gente faz? Serviço de bordo. A gente pede ajuda. Então, e nesse ponto a gente precisa ter um cuidado muito grande do quanto nos doamos para o outro, do quanto depende de nós ajudar esse outro. Porque muito, às vezes, a nossa vontade de fazer, o nosso desejo de ajudar, o nosso desejo de resolver o problema daquele, seja um colega, seja um familiar, faz com que extrapolemos a nossa capacidade de resolver aquilo de alguma maneira. Então a gente ultrapassa os nossos limites. Então, se chegou num ponto da gente acionar o serviço de bordo, que façamos isso de um modo adequado. Que uma vez acionado, que deixemos nas mãos deles para que eles resolvam. E como que é isso? É sugerindo que a pessoa procure por ajuda profissional. Dentro das mais diversas áreas necessárias. Psicoterapia não vai salvar o mundo de maneira nenhuma. E por mais que a gente sempre diz de um modo genérico que servem para todas as pessoas, servem para todas as pessoas no tempo delas, quando elas estão preparadas para aquilo. Então, é muito importante ter a sensibilidade nessas relações para que a gente realmente perceba quando esse ente, esse parente, esse amigo, esse colega de trabalho está precisando de ajuda, para que tenhamos esse cuidado de orientar para ele um caminho, de traçar para ele uma rota segura para ser seguida. Às vezes ele precisa fazer um pouso alternativo para recuperar essas energias
e retomar sua viagem. Então, que busque orientar, conduzir para buscar por ajuda. Então é importante apertar o botãozinho e chamar o comissário, né? Alguma coisa deu problema, peça ajuda. Peça ajuda e aquele que for ajudar, cuidado com o limite. Para que os papéis não sejam trocados ali. Para que não extrapole e ao invés de um, dois precisem de ajuda. Então, cada um dentro do seu limite. Fernando, vou interromper agora só para colocar aqui um comentário e uma pergunta pelo Teams. Tem um comentário bem interessante que eu concordo também com a Fabiana Moda. Eu acredito que nesse período as pessoas tiveram a percepção real da essência natural da vida. Nascer, viver e morrer. Bem colocado, Fabi. E a gente tem uma pergunta também do Jackson, que é: será que muitos, nessa situação de isolamento, o autoapreço ficou mais evidente, individualizando esse sentimento? Só fazendo um complemento à colocação da Fabi, eu acredito que nós estamos preparados para nascer, sobreviver, mas nunca para morrer. Então essa é uma questão muito filosófica, Fabi, que nos visita todos os dias, que está diretamente relacionada com isso de nos conhecermos dia após dia, de nos conhecermos, de conhecermos o outro que está ao nosso lado. Então a gente está preparado para nascer, até porque não escolhemos. Agora viver, tal qual esperam que façamos, não sei nem se isso estamos fazendo direito. Eu acredito que a gente sobreviva ali, mais ou menos, mas morrer a gente não está preparado para isso. É uma discussão que a gente precisa trazer à tona. Tanto do viver, que é isso que estamos fazendo aqui, quanto do morrer. E com relação à pergunta do Jackson, com certeza ficamos muito individualistas. Supervalorizamos demais as nossas necessidades. Passamos a simplesmente olhar para o espelho e não olhar para o outro. A todos os momentos o eu está ultrapassando os limites necessários aí de uma boa convivência. Então, sim, estamos nos individualizando e isso é muito perigoso. E isso é muito prejudicial. E é por isso que também que é tão difícil conviver com as pessoas dentro de casa. É tão difícil conviver com outros eus querendo aparecer a todo momento. É tão difícil mediar essas relações. Então, como que a gente contextualiza isso tudo? Como que a gente tenta, dentro daquilo que nos cabe de alguma maneira, e muito pouco nos cabe enquanto pessoas, né? Não somos muito pequenos diante do todo, somos muito pequenos diante do mundo como um todo. Como que a gente caminha nessa direção? É como eu sempre costumo dizer, eu utilizo um conceito filosófico do Derrida, da desconstrução filosófica, para que façamos isso na nossa vida, para que comecemos a nos desconstruirmos. A sociedade exige que a gente seja cada vez mais. A sociedade exige de nós que construímos cada vez mais coisas. Tenhamos um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, uma viagem, qualquer coisa material. Quanto mais coisas juntamos, mais pesado fica para sustentar isso tudo. Mais difícil fica para sustentar isso tudo. E muitas vezes fazemos simplesmente por uma livre pressão social, que às vezes nem é uma pressão, mas algo que permeia o nosso cotidiano e faz com que achamos que precisamos daquilo. Então vamos lá trocar de carro, porque eu preciso trocar de carro todos os anos. As coisas não são bem assim. Não é necessário. Um carro do ano passado e um desse ano vai nos levar para o mesmo lugar e da mesma maneira, de modo inequívoco. Dependendo para onde a gente estiver aí, é melhor ir num carro velho do que num carro novo. Então, se estiver indo para o buraco, é melhor ir num carro velho, que a gente demora mais para chegar. Então, a gente precisa ter um pouco dessa
dessa consciência. Então é necessário que a gente comece a nos desconstruirmos em camadas. Se ficou em algum ponto nosso que não está tão claro para que a gente compreenda, que a gente seja capaz de dar um passo atrás, não mais um passo à frente. Se construirmos um palácio começando do telhado, vai ficar muito pesado. As estruturas não vão suportar. Então, ao invés de colocarmos mais tijolos nessa construção, ao invés de adicionarmos mais estímulos nessa viagem, façamos ali um pouso alternativo, organizemos ali toda a nossa capacidade de conhecer a rota da qual estamos seguindo e a rota da qual seguimos até aqui, para que a gente realmente possa, depois de um passo atrás, dar dois à frente. E assim sucessivamente. Vamos nos desconstruindo e nos conhecendo melhor com isso. Tá, Nos entendendo melhor enquanto pessoa. Fernando, te interrompendo aí, tem uma pergunta interessante. Nesse processo de autodesconstrução, como é que isso se dá na prática? Como é que a gente pode fazer para se reinventar e se desconstruir nesse processo? Sendo que a gente está toda vez sendo construído, né, por obrigações, por peso, por questões que a gente carrega. Como é que a gente se desconstrói? Interessante, né, Bob? Aí eu coloco uma reflexão para vocês. Quando foi a última vez que vocês realmente fizeram alguma coisa que queriam fazer? Sem que alguém tenha dito que isso precisava ser feito. Sem que alguém tenha dito que aquilo era o ideal para você. Que fosse verdadeiramente seu. Desde uma coisa simples até uma coisa grandiosa. Então, quando que foi a última vez que fizemos alguma coisa que realmente gostaríamos de ter feito? Quando a gente é capaz de fazer essa reflexão, a gente tem percebe onde estamos e aonde foi a última vez que realmente estávamos. Porque quem nos trouxe até aqui, muitas vezes foi um caminho equivocado que as circunstâncias foram nos levando. E a gente faz essa pergunta e quando muitas pessoas, e eu digo inclusivamente dentro de um contexto clínico, quando a pessoa, quando essa dúvida é implicada a ela vê que a última vez que ela fez uma coisa que realmente queria, ela ainda era criança. Então ela construiu uma vida toda ao sabor das circunstâncias, sendo levada ao sabor dos ventos aí, para onde a moda te levasse, para onde as circunstâncias te levassem, para onde, enfim, tudo isso que a gente vive nos roubasse aí esse tempo de vida. Então em aspectos práticos, Bob, é realmente dando um passo atrás. Acho que realmente questionando as nossas certezas. Pode falar, Carol. até mesmo construindo a nossa vida sob expectativa de outros, né? Sejam da família, da sociedade. Acho que a gente constrói muitas coisas de acordo com expectativas, né? E não o que realmente a gente quer. É bem interessante. Se a gente pegar um exemplo profissional, quantos profissionais infelizes, quantos médicos, por exemplo, que é uma profissão bem de um status muito relevante na sociedade, quantos médicos infelizes porque seguiram os passos do pai? Quantos pais queriam que os filhos fossem jogadores de futebol e esses se perderam no caminho porque não era algo que queriam fazer? Então, se a gente pegar essa questão de profissões, fica mais claro para que a gente consiga compreender isso tudo. Então, o processo de desconstrução na nossa vida, ele se dá questionando as nossas certezas. E eu sempre dou esse exemplo bobo, assim, para que a gente possa compreender o quanto a gente exige, falta humildade no nosso dia a dia. Sócrates, que foi considerado uma das pessoas mais inteligentes da humanidade, foi considerado por isso porque ele foi capaz de admitir que só sei que nada sei. Se uma das pessoas mais inteligentes da humildade admitia não saber nada, quem sou eu para saber de alguma coisa? Só que admitir isso dói muito. Só que realmente aceitar isso dói muito.
Então, a gente percebe que existe uma desconexão daquilo que eu realmente sou com aquilo que eu estou. Então, até que a gente faça essa conexão novamente, ainda respondendo a pergunta, a gente precisa ir dando passos atrás, questionando as nossas certezas. Pérola, pode passar, por gentileza. E se tiver mais pergunta também, pessoal, pode... Eu posso entrar um pouquinho aqui? Desculpa eu entrar um pouquinho. Eu já tinha uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Eu quero só falar para o pessoal que nós estamos nas duas plataformas e a gente quer deixar um tempo aqui para perguntar. Eu sei que tem muitas perguntas chegando, a gente não consegue responder todas. Eu acho bem legal. Obrigado, pessoal, pela interação, pela participação. Mas eu quero já deixar claro, se você que está aqui tem perguntas, de repente você... Talvez você quer compartilhar coisas, talvez você não consiga compartilhar agora, mas você tem um contato do Fernando, né? Você pode fazê-lo depois pelo direct, você pode conversar com ele e eu acho que o Fernando com certeza vai poder te atender e te ajudar. Eu só quero, Fernando, para a gente começar esse ponto aqui de perguntas, tinha uma pergunta da Heloísa Gomes que ela fala o seguinte: qual é o papel da autoestima na nossa vida? Nesse processo, acho que de construção e desconstrução, aonde que entra a autoestima? E aí, pessoal, fiquem à vontade depois para continuar perguntando, por favor, tá bom? Excelente pergunta também, Bob. É nisso que a gente tá comentando realmente, Luísa. A autoestima, ela tá no nosso dia a dia de uma maneira muito mais ensimesmada. O quanto eu estou me sentindo bem com aquilo que eu sou. Com aquilo que eu sou, não com aquilo que dizem que eu preciso ser. Então, ela vai caminhar diretamente junto com a aceitação dessa condição sua, desse momento. De que você se sinta bem em aspectos físicos, talvez, em aspectos de uma saúde mental adequada, enfim, é subjetivo, é personalíssimo, cabe a cada um. Então, se pensarmos, a autoestima ela é muito confundida, a gente volta para aquele aspecto dos conceitos mal interpretados pelas pessoas, ela é confundida com aspectos físicos. Ela é confundida com um padrão de beleza que foi pré-estabelecido não sei por quem, e todo mundo tenta cumprir aquilo, a regra, à luz e procedimentos e mais procedimentos que surgem, e eu não estou questionando ninguém que faz isso, de maneira nenhuma. Mas as pessoas vêm sendo moldadas de acordo com o último grito da moda, de acordo com o último padrão de nariz a ser feito, de acordo com o último procedimento, enfim. Então, a autoestima, ela é você se sentir bem com você mesmo, da maneira que você está, e você construir esse respeito por você. Isso que é o mais importante. De você saber que se em algum momento você não está se sentindo bem com você, respeite esse momento e tenta compreender como que você muda isso no seu dia a dia. Dentro daquilo que te cabe. Não dentro daquilo que te dizem que você tem que fazer. Então, é mais ou menos por aí. Enfim. Ainda dentro da nossa viagem, um conceito que exige bastante da gente, ainda se a gente estiver falando de viagem, até um desprendimento financeiro, é o excesso de bagagem, né? Quando a gente chega lá para despachar a bagagem, a gente precisa ver se aquilo que carregamos, se aquilo que levamos para o nosso destino, realmente é necessário ser levado. E se ainda assim quisermos levar aquilo, vamos ter que pagar o preço. Vamos ter que pagar o preço do excesso de bagagem. E isso, essa bagagem que eu estou dizendo... Desculpa, Carol, não ouvi? Desculpa, foi só um comentário. E é caro. Esse excesso de bagagem custa caro. Exatamente. Custa caro em uma viagem, assim, só que mais caro custa na vida. Então, da nossa bagagem, entendendo ela, quanto às nossas experiências, quanto às nossas vivências, quanto a nossa vida como um todo, será que
toda essa bagagem a gente precisa carregar conosco a todos os momentos? As dores fazem parte, mas será que a gente precisa carregar elas ou não seria melhor a gente curar essas feridas para que sigamos um pouco mais fortes? Então, isso tudo está no nosso dia a dia, isso tudo está no nosso contexto. Será que essa bagagem que a gente está levando não está um tanto quanto pesada? Precisamos realmente carregar esse excesso de bagagem? E aí a gente volta para o aspecto da desconstrução. A gente só vai saber se tudo que está dentro da nossa bagagem é necessário, se a gente lá, na hora de fazer o despacho dela, abrir na frente de todo mundo e ver aquela bagunça e começar a ver, não, isso eu vou levar, aquilo eu não vou levar. É assim que acontece numa viagem. E com a gente isso precisa acontecer também, que nos questionemos. Que a gente abra a nossa mala, a nossa bagagem vida e olhe para ver se tudo aquilo que a gente está levando realmente é necessário no nosso dia a dia. Vai ser útil no nosso destino. E assim, a nossa vida vai ficando mais leve e vai cabendo, abrindo mais espaço para coisas novas. Fernando, eu tenho uma pergunta aqui dentro disso, um comentário aqui. Por que esse processo de autoconhecimento, muitas vezes ele é doloroso e nos machuca tanto? Realmente. Ele é doloroso, mas ele não é só doloroso, não. A questão é que o início dele... Vamos pensar, para ilustrar essa pergunta, vamos pensar dentro de um contexto de psicoterapia clínica. Como que isso acontece? Até hoje, eu nunca conheci uma pessoa que buscasse por terapia, que chegasse aqui, falasse, Fernando, eu quero deitar no divã, eu quero sentar diante de você para me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não. Todos que chegaram aqui já estavam no fundo do poço. E chegaram aqui como se já fosse a última alternativa da vida, o último recurso para aquilo. Então, ou seja, quanto tempo mais a gente vai carregar essa bagagem pesada até exaurir as nossas forças e a gente não conseguir carregar mais? Aí dói. Porque se você está dentro do buraco, como é que você sai dele carregando essa mala tão pesada? É difícil, machuca. Então esse que é um processo contínuo e dentro do nosso dia a dia. É da desconstrução mesmo, é de fazermos um pouquinho por dia, é de nos respeitarmos no aspecto da autoestima, em se tratando das normas que nos colocam, dos padrões de beleza pré-estabelecidos e aceitarmos sermos quem nós somos, da maneira que somos. São nessas pequenas coisas que vamos nos conhecendo e nos aceitando enquanto pessoa. Então, dói por isso, porque a gente demora para buscar por esse conhecimento. Demora para a gente fazer isso. E quanto mais demora, mais tempo vai levar para esse machucado aumentar, até que seja necessário a gente realmente tentar curar essa ferida. Eu acho que a Carol quer perguntar alguma coisa, né, Carol? Eu não sei. Não? Você viu minha cara de ponto de interrogação, né? Eu só queria fechar uma coisa nessa reflexão do Fernando sobre o processo da gente abraçar quem somos, do jeito que somos. A política da nossa empresa é uma empresa inclusiva, que abraça as diferenças, que acolhe os diferentes. E, de certa forma, a gente está nadando aí contra a correnteza, né? Eu acho que essa questão nossa tem que ser promovida mesmo. E a gente, enquanto funcionários da American Airlines, enquanto companheiros, a gente precisa, muitas vezes, lutar contra a correnteza. E vamos abraçar as diferenças, respeitando os limites. E eu acho que tem tudo a ver mesmo. É isso aí. Pode falar, Carol, desculpa. Não, sobre a questão da bagagem, enquanto o Fernando falava, eu ia me perguntando, né? Talvez, Fernando, seria legal você falar um pouco pra gente, você que tem contato, né, com bastante pessoas que estão no fundo do poço, estão nessa situação pedindo ajuda. O que tem nessa bagagem que pesa tanto? É culpa? Que tipo de coisa você vê as pessoas levando nessa bagagem que estão levando a essa situação de depressão, no fundo do poço? Isso é uma curiosidade minha.
Muito bom, Carol. Isso realmente vai, assim como em uma viagem, cada um leva aquilo que quer dentro de uma bagagem, no contexto de vida é da mesma maneira. Isso é muito subjetivo, isso é muito singular de cada um. Mas a culpa nos visita a todo momento, o arrependimento nos visita. Mas o que, pelo menos, isso é uma percepção minha, talvez nem esteja escrito na literatura, mas uma percepção clínica que eu compartilho com vocês é o orgulho. O orgulho, ele é uma das características que mais prejudicam os seres humanos no seu dia a dia, na sua condição, na sua construção enquanto sujeito. Que o orgulho ele nos impede de pedirmos desculpa, de reconhecermos nossos erros, de aceitarmos ajuda. Ele nos impede de termos uma relação horizontal, que foi isso que eu propus que fizéssemos desde o início aqui hoje. Que foi isso que o Bob disse na fala anterior, a gente abraça as diferenças. Bob, você é diferente de mim, então nós somos a diferença. A Carol é diferente de nós somos a diferença. Todos somos diferentes e todos somos sujeitos. Então, é sobre isso que são essas bagagens. Cada um carrega aquilo que foi necessário passar durante a sua vida. Mas, respondendo o que eu acho que é mais prejudicial, aí eu não posso afirmar em aspecto de transtornos mentais, porque aí a gente entra para critérios técnicos a serem cumpridos para que exista um diagnóstico de alguma coisa ou não. Mas em um aspecto de sofrimento, uma coisa que eu vejo que faz as pessoas sofrerem muito se chama orgulho. A ausência de humildade. E humildade, aquela que está escrito no dicionário, não aquela que nos fazem acreditar no dia a dia. A gente volta para a questão de realmente ter uma boa interpretação dos conceitos. Não entender as coisas como querem que a gente entenda. Uma compreensão equivocada. Vamos lá, Pérola, pode passar mais um. Se a Pérola não estiver por aí, se tiver mais perguntas. Eu tenho uma sim, Fernando. Dentro dessa bagagem que a gente carrega, por que que... É uma pergunta que surgiu aqui no chat. Por que que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? Por que que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? Eu acho que o ênfase está no sempre. Por que que ela sempre é mais verde do que a nossa? Eventualmente, sim, entendi. o vizinho vai ter uma grama verde, mas às vezes a gente olha e acha que a dele sempre é mais verde, né? Foi sim, Pérola, deu certo. Entendi a pergunta. Assim, será que ela realmente é mais verde ou é mais um padrão que nos é colocado de referência? Então, é interessante a gente sempre ver essa comparação, sempre a partir do ponto de vista do outro. A gente não conhece, é a mesma coisa, vamos seguir nas analogias, porque eu acredito que as pessoas estão compreendendo bem ilustrar dessa maneira. É a mesma coisa da gente olhar para a mala daquela pessoa e tentar adivinhar a bagagem. É a mesma coisa a gente fazer isso. Porque o vizinho é aquilo que eu disse sobre o outro. Para o outro somos nós. Para o vizinho somos nós. Então a nossa grama também vai estar mais verde para ele. Então, é uma interpretação equivocada que nos obriga, mais uma vez, a gente se igualar, se comparar com aquilo que estão dizendo que é o certo. Pessoal, a gente precisa pensar enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. Termos os nossos próprios anseios, os nossos próprios pensamentos. Partindo de nós mesmos, foi como eu disse, quando que foi a última vez que vocês fizeram uma coisa que vocês realmente gostariam de ter feito? Desde comer alguma coisa, como eu disse, até fazer algo mais grandioso. Então, é um questionamento mais sensível, mais íntimo e mais simples. Eu não sei por que a gente dificulta tanto a vida. A vida em um contexto
amplo, ela é simples. Mas nós enchemos de obstáculos. Eu acho que a gente não sei, habita um guerreiro dentro de nós que gosta de dificuldades. Porque a gente tem as coisas tão simples para conseguir viver aquilo, mas não, a gente quer da maneira mais difícil. Então a gente se perde nisso. Fernando, só um comentário. Na verdade, assim, um pensamento meu, né? Você falou a gente é guerreiro e falou sobre comparação. Aí tem uma frase que eu li faz um tempo que como que é? É a comparação, aquele hábito de se comparar, ele é uma guerra que a gente nunca vai vencer, né? A gente vai estar sempre ali lutando e nunca vai ter o sentimento de vitória, né? Eu achei interessante você ter abordado essa questão da comparação. E eu queria também colocar aqui um comentário da Fabiana. Ela acredita que as pessoas deixaram de ter propósitos e sofrem muito com essa falta de identidade. O que você acha? É isso mesmo? Eu acho que a Fabiana é filósofa, porque ela só traz questões filosóficas, e realmente é isso. Realmente a questão é essa. Os propósitos que as pessoas estão tentando viver é o propósito do outro. Não é o propósito de si. Não é aquilo que a pessoa entende como certo. Não é aquilo. É como se você. Eu vou insistir nas analogias de uma viagem de um aeroporto. É como se você estivesse dentro de um aeroporto, alguém te desse uma passagem para qualquer lugar. Toma, vai lá. E você pega essa passagem e viaja. Os propósitos não são das pessoas. Dizem que a gente precisa ter sucesso, mas o que é sucesso? O sucesso é individual. Não é o sucesso que uma pessoa teve, aquilo será que se aplica na minha vida? Eu ganhei uma passagem para eu ir para os Estados Unidos, mas eu queria ter ido para a Índia, eu queria ter ido para o Sri Lanka. Será que eu estou feliz lá? Não. Então, realmente é a falta de identidade, é a falta de conhecer esse eu real, em detrimento desse eu ideal, não só seu, mas que ele é seu no sentido só de conseguir contemplar aquilo que a sociedade te coloca. E eu coloco isso enquanto reflexão, para que vocês percebam que toda essa cobrança social, em 90% das vezes, são em aspectos materiais. Que você precisa adquirir aquilo, que você precisa ter mais, que você precisa ter mais, ter mais, ter mais. Ninguém fala que você precisa ser mais. Ser mais humano, ser mais empático, ser mais simples, ser mais você. Isso não acontece. Então a diferença entre o ser e o ter é muito grande. E as pessoas se perdem nisso. E os propósitos ficam sendo vividos uns dos outros, mas nunca o seu próprio. Que bom, Fernando. Vamos só descontrair. Primeira coisa que eu quero falar, você falou que a gente às vezes é oferecido um destino para a gente quando chega no aeroporto. E seja lá qual for o destino, no nosso caso aqui, é importante quando chegar lá no aeroporto encontrar com a gente, viu? Voar com a gente. Então chega lá com a American Airlines. Fazer um merchan aqui, né? Ei, Tá certo. tá. E outra coisa que eu quero dizer também, Fernando, mais alguém colocou aqui para mim o seguinte, que a gente sempre olha a grama do vizinho que está mais verde. Só que a gente esquece, a grama que está sempre verde é sintética, não é real. Então, a grama do vizinho, gente, desencana, é sintética. Porque se ela for de verdade, uma hora ela vai ficar amarela, vai ficar sequinha, tá bom? E outra coisa que eu quero colocar, perguntaram aqui, as crises, elas podem ser um gatilho para novas oportunidades? Tá, vamos lá. As crises propriamente ditas, não. Pode falar. Tá. As crises propriamente ditas, não.
Inclusive, eu vou entrar em crise agora que está passando o caminhão do gás aqui na rua. Então, vou ver se o preço estiver bom, eu ofereço para vocês. Também vou fazer um merchan pro gaseiro, Bob. Isso aí. Aqui é o Fora Bolsonaro. Aqui é Depois o eu pessoal do Fora vou... Bolsonaro. Estão fazendo manifestação aí, tá vendo? Então, as crises propriamente ditas não, elas não são uma oportunidade para mudança. E por quê? Porque as crises elas exigem cuidado, elas exigem atenção. O pós-crise é uma oportunidade de mudança, mas não queira praticar grandes mudanças estando em crise. Foi como a gente deu o exemplo por diversas vezes aqui hoje. Se não, o voo não está indo bem, faça um pouso alternativo. Então, se recupere dessa crise, reflita sobre isso, compreenda não apenas os sintomas da crise, o que se deu, o que aconteceu ali com você, mas o que desencadeou isso. E a partir daí você utilizar como uma possibilidade de mudança de vida, de se reinventar, seja de acordo aí com a crise que for vivenciada. Mas em nenhum momento de crise, realmente opte por se preservar, por cuidar de você. Certo? Pode passar, Fabi, ou Pérola, por favor. Fernando, não é uma pergunta, é só um comentário que a Pérola colocou muito interessante, né? As turbulências ocorrem, mas a calmaria vem na sequência. É importante tentarmos viver e ver a vida de forma mais simples, com otimismo. Concordo, Pé. Sim, com otimismo. Foi como eu alertei ainda no início, a gente só precisa ter cuidado com esse aspecto do otimismo em si. Então a gente precisa realmente, mais do que sermos otimistas, encararmos essa turbulência tal qual ela acontece. Então, passemos por ela. Vamos reconhecer ela tal qual ela é, da maneira em que ela se dá. Vamos encarar ela de frente, porque ela exige de nós a nossa atenção. Imagina o piloto passando por uma turbulência, eu nem sei como que é isso dentro de uma cabine, né? O que ele vê ali, ou se vê alguma coisa, não sei. Mas imagina ele tranquilo lá passando pela turbulência, exigindo toda a atenção dele, fala, é já que ela passa. Daqui a pouco vem a calmaria. Não, atenção plena, atenção nessa turbulência, para ver o que ele está exigindo de nós nesse momento. Então a gente precisa estar presente ali, de fato. E para finalizar, assim, dentro de um aspecto de reflexão, que a gente pode contextualizar dentro dessa nossa viagem aqui nessa manhã, a gente não pode esquecer que dentro desse voo, o piloto somos nós. Então é necessário que a gente assuma o comando dessa viagem chamada vida. É necessário que a gente verifique o combustível que nos resta. Se é necessário fazermos paradas alternativas para reabastecer, se é necessário a gente mudar a rota, se é necessário realmente a gente levar o excesso de bagagem e pagar o preço disso, o qual é alto. Então a gente precisa se questionar nesse sentido, mas que não deixemos, em hipótese alguma, que o outro controle a nossa vida. Que não deixemos, em hipótese alguma, que o comando da nossa vida, do voo da nossa vida, fique nas mãos dos outros. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês é nessa que foi colocada, acho que pela Pérola no final, a gente buscar essa simplicidade. A gente buscar essa simplicidade da vida, e não só em aspectos materiais, mas em aspectos de torná-la mais fácil de ser vivida, mais fácil de ser aplicada no nosso dia a dia. Para que a gente dificulte menos, conceitualize menos. Esses conceitos só servem para nos confundir. Que a gente reflita quando que foi a última vez que fizemos algo que realmente gostaríamos de ter feito. Que deixemos todos esses desejos se aflorarem para que a gente possa viver eles de verdade. Assim, de um modo
entregando o comando desse voo na mão de cada um dos pilotos das próprias vidas, eu encerro aqui a minha parte teórica, digamos assim, e fico aberto a mais perguntas se tiverem. Uau, que bom, hein, Fernando? Muito bom. Acho que a gente aproveitou bastante. Mais uma vez eu quero agradecer você pela sua presença voluntária aí para nos ajudar e dar um norte aí. Excelente bate-papo. Eu acho que foi muito bom para todos nós. Bom, a gente só tem 6 minutos. Nós vamos terminar ao meio-dia. Então, eu sinto muito, porque há muitas perguntas aqui interessantes que não, infelizmente, não tem como fazê-las, nem o Fernando responder. Mas eu quero adiantar aqui o Fernando está pronto para responder qualquer pergunta e quem precisar de ajuda, o Fernando está habilitado e capacitado para ajudar quem precisa. E eu vou escolher uma pergunta aqui para homenagear aqui os pet lovers, que perguntando nesse processo de comparação, às vezes vira uma doença se comparando com o outro, olhando a grama do outro e tal. E no que um animal de estimação, Fernando, ajuda a gente a tirar a atenção, o foco do outro e ser mais saudável aí, emocionalmente, fisicamente, tudo. Com certeza. Nos ajudam e muito, né? Como vocês acompanham aí de vez em quando a bagunça dos meus gatos aí no dia a dia. Eles nos divertem, lembrando que os animais são outros sujeitos também do qual a gente se relaciona, né, a todo momento. Então, o respeito ele é necessário e todos os afetos que somos capazes de sentir por pessoas, assim, a gente também sente pelos animais. Então, se é com eles que somos capazes de ter uma conexão mais íntima, e íntima no sentido da nossa personalidade se encontrar com a dele de alguma forma, que o façamos. Tendo o respeito por essa outra forma de vida. Assim como a American Airlines abraça as diferenças, todos somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Então, todos estamos dentro desse processo chamado vida, dentro dessa viagem chamada vida. Que bom. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado aos grupos aí que estão envolvidos. EBRD. Obrigado aos colegas que compareceram. Muito obrigado. Ver os rostinhos aí aqui na outra plataforma. Quanta gente bonita tem a nossa empresa, não, gente? E eu vou falar para você, eu falo bonita no sentido integral da palavra. E é um privilégio, né? Conhecer gente nova, estou vendo gente que eu não conhecia. Obrigado pelo Fernando também, pela sua disposição. Muito boa a sua colocação. E eu tenho certeza que muita gente foi impactada aí. Obrigado às pessoas que interagiram conosco. E mais uma vez eu peço perdão, porque possivelmente a gente não conseguiu responder e alcançar todas as perguntas. Mas a gente espera aí num outro momento a gente poder se encontrar, não é? E o Fernando vai deixar gravada aí a live, né, Fernando? Porque eu acho que muita coisa vale a pena ser revista e repensada. E eu, por mim, estou encerrando, quero passar a palavra para a Pérola e depois para o Fernando para a gente fazer as considerações finais. Carol, desculpa. Eu estava aguardando. Ixi, só um minutinho. Agora sim, o Teams não estava funcionando. Agora acho que sim. Eu gostaria de agradecer o Fernando, o Bob também. Bob, foi ótimo, viu? Você estar aqui participando junto. E a cada um de vocês também que colocaram perguntas, comentários. Eu sei que de alguma forma cada um absorveu uma coisa que seja, ou várias coisas que vão fazer bem para a vida, né? Que vão levar na memória. E eu tenho certeza, Fernando, que você fez diferença na vida das pessoas hoje. Muito obrigada, viu? Imagina. Agradeço o carinho de todos vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade.
estou à inteira disposição das pessoas que participaram e daquelas que, porventura, gostariam de estar aqui e não estão. Se quiserem conversar, tirar dúvidas, continuar o bate-papo, eu estou à inteira disposição para isso. Podem me procurar, fiquem totalmente à vontade. E o que eu quero, só que, não sei se impactou ou não, Carol, mas eu gostaria muito que cada um assumisse o comando de sua vida. Isso que é o mais importante nisso daqui. Parabéns pelas iniciativas de vocês, de terem grupos inclusivos, para que vocês possam abraçar individualmente essas pessoas, abraçar aquilo que chamamos de diferenças e, como eu disse, eu parto do ponto de vista que somos seres humanos e somos todos iguais e estamos dentro dessa viagem de uma maneira horizontal e assim a gente precisa construir as nossas relações. Parabéns pelas iniciativas que vocês têm em um contexto social como um todo. E contem comigo para novas oportunidades quando precisarem e quiserem. Obrigada, pessoal. Eu de vocês, a gente mata um pouco de saudade. Teve esse bate-papo bem bacana no sábado de manhã. Então, o engajamento da equipe, o comprometimento de todos vocês, mais uma ação de sucesso e que sigamos, né, pessoal? Como o Fernando falou, assumindo o comando das nossas vidas. E eu só queria pedir aqui, antes da gente encerrar, se quem quiser abrir o vídeo, puder abrir o vídeo, para a gente fazer uma fotinho, por favor. Sim, legal. Só um minutinho. Eu acho que o Fernando vai encerrar aqui no Instagram, né, Fernando? Eu vou encerrar aqui no Instagram, Pérola, só um instantinho, por favor. Mais uma vez, obrigado, viu, gente, que acompanhou pelo Instagram. Muita gente aí. Muito obrigado. Sim, obrigado, pessoal. Eu não consigo ver o Fernando agora aqui no vídeo. Zeca, Mica, bacana. Então vamos lá. Eu não estou vendo o Fernando, mas eu vou tirar uma fotinho aqui. Vamos lá, gente. Easy. Prontinho. Deu para aparecer aí, Pérola? Ah, sim, é porque eu voltei aqui para foto. Você não aparece para mim na câmera, Fernando, não sei por quê. Não? Bom, Vocês estão vendo? Então alguém tira a foto, por favor, porque para mim não aparece. Agora apareceu. Vamos lá. Peraí. 1, 2, 3 e... Muito bem, gente. Todos lindos. Certinho. Registrado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Fernando, pelo seu tempo. imagina. E que venham mais conversas como essa, né? Exatamente.